Oi, estamos aqui ao vivo, a nossa live sobre instintos, instintos em ação. Como eles atuam, quais são eles, como você identificar os seus instintos e como você fazer isso se transformar em conhecimento e vida. Esse é o nosso tema dessa live. A live show, uma live aula, para ficar para você nunca mais esquecer. Então, chama seus amigos, chama seu amigo, seu companheiro, sua companheira, e vem aqui para a nossa live. Instintos em ação. Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo, você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram. Dou as boas-vindas para você. E estou muito feliz em saber que você está aqui, certo? Para quem não me conhece ainda, caso você não me conheça, sou Daniel Râmido, sou terapeuta, trabalho já há 16 anos na área como terapeuta, e nessa caminhada tenho aprendido muito, tenho estudado muito, e olha, para você ser terapeuta, você tem que estudar muito, viu? Isso eu estou falando para meus alunos que estão chegando aqui, estou falando para os meus clientes, estou falando para todo mundo, inclusive para mim. E você lidar com gente, você lidar com pessoas, isso naturalmente, isso necessita ter um processo de aprimoramento contínuo, porque a gente está sempre aprendendo. A cada atendimento você sempre aprende alguma coisa, né? Então, quando você para de crescer, quando você para de estudar, normalmente a pessoa para de evoluir, né? E, e esse assunto, ele veio para mim mais ou menos em 2018, certo? Quando eu tava, tinha acabado de virar o ano, e aí nesse movimento de virada de ano, hoje o meu orientador, o André Guimarães, que eu tenho um carinho muito grande por ele, ele tinha feito uma pesquisa aqui em Fortaleza para fazer parcerias dentro de um projeto que ele queria fazer com casais em 2018, né? E aí, nesse movimento de querer buscar um profissional de terapia tântrica, eu já tinha um know-how, já tinha uma experiência, e experiência bem profunda em Tantra. E aí, com isso, ele me convidou para poder fazer uma parceria com ele. Mas, como toda pessoa, a parceria é um processo de construção, né? É um processo onde você vai construindo uma caminhada juntos. E essa caminhada a gente vai galgando níveis de confiança. Então, a gente iniciou um contato em janeiro, né? E isso ficou muito marcado para mim, porque o meu aniversário é 8 de janeiro. Então, ele entrou em contato na primeira semana de janeiro. E aí ele achava que eu iria deixar para me encontrar com ele 2 semanas depois, uma semana depois. E por coincidência, naquele dia, eu estava sem nada marcado, era um período de recesso para mim, né? Primeira semana do ano, normalmente eu tiro para não fazer nada. E aí ele me convidou para conhecer ele, para a gente tomar um café. E aí ele achava que eu ia deixar para a semana seguinte, para outro dia. E aí, na mesma hora que ele falou comigo, isso foi de tarde, e aí, na mesma hora, eu peguei e fui lá no escritório dele. E ali a gente conversou bastante, conversamos por uma hora e meia, ele trouxe várias perguntas, e a gente aprofundou muita coisa, né? Resumo da ópera. Esse processo foi galgando meses, foi galgando planejamento, foi galgando até que quando foi no segundo semestre de 2018, a gente fez o Amor em Dia, que foi um evento muito bacana, que foi um grande aprendizado para mim, que trabalhou a intimidade, trabalhou o processo da relação. Tive vários ganhos para mim pessoais, e o que é interessante, que eu já quero começar a deixar gravado na sua mente, no seu coração, é que, tão importante quanto o objetivo final,
é a caminhada desse processo, né? Porque o que eu não imaginava é que o start que foi esse evento para casais, chamado Amor em Dia, naquela época, esse movimento, ele trouxe muita tomada de consciência para mim, porque foi dali que eu conheci o Enneagrama. Sem querer conhecer o Enneagrama, eu confesso para você que naquela época eu não queria, não tinha desejo de me aprofundar dentro disso. O meu objetivo era fazer simplesmente a parceria. Eu estava nesse movimento, né? Só que eu tenho muita gratidão a ele. Ele convidou a participar gratuitamente. E aí, como era gratuito, eu fui, né? Simplesmente eu fui para poder conhecer. E eu já tinha visto o Enneagrama antes, então eu achava que já sabia alguma coisa, né? Eu já achava que já sabia o meu perfil, porque eu já tinha feito um processo de coach. Só que quando eu cheguei lá, eu achava que ia abalar e eu acabei ficando abalado. Eu achava que eu ia ficar sabendo de tudo aquilo, mas na verdade eu vi que eu não sabia de quase nada daquilo. Por quê? Porque eu só sabia do conhecimento racional. Eu não tinha aquele entendimento aprofundado, conectado ao coração. Eu não tinha aquele conhecimento conectado ao corpo, de entender e decodificar isso daí para a minha vida, para a minha realidade, para o meu contexto, e identificar os sabotadores e os motivadores. E foi nisso que, de 2018 para cá, eu comecei essa caminhada e, com muita alegria, foi aí que eu fui me aprofundando dentro desse mergulho que é essa sabedoria milenar entender esse processo. Então, dentro da base da pirâmide do crescimento, onde a maioria da população está aqui, se eu pudesse nomear aqui, eu iria nomear em torno de 90%, eu iria trazer aqui em torno de 90% mais ou menos, da população mundial está aqui, né? Dentro desse processo, aqui uns 5 a 8% estão aqui saindo nessa caminhada da personalidade, e 2 a 5% aqui dentro desse processo do crescimento. E, provavelmente, você também possa estar galgando esses movimentos e talvez você nem saiba que está galgando esses movimentos. Talvez você esteja num percurso ainda básico. E, Daniel, como é que eu sei quando eu estou num percurso básico? É muito fácil. É só você identificar essa seguinte prerrogativa. O que são instintos? Então, se você está com um caderno e caneta, ou uma agenda e uma caneta, recomendo que você possa anotar, tá? Porque tudo que eu vou falar aqui vai ficar aqui durante 24 a 48 horas. Depois eu vou tirar daqui essa live, porque é uma live aula que é privilégio para os meus alunos, é privilégio para as pessoas que estão aqui, você que está aqui, certo? Então, anota, porque isso aqui vai ser muito importante para você. Ok? Muito bem. Então, instintos são estratégias de sobrevivência. Se você puder listar, nomear e trazer entendimento, instintos são estratégias de eu entrar em ação. Estratégias para eu atender uma necessidade de sobrevivência, certo? Então, eu vou trazer exemplos para poder elencar esse processo aqui, para você poder entender.
Existem pessoas que a necessidade primordial delas é saciar sua sede. Então, é algo que para elas é importante. Tem pessoas que a prioridade delas é saciar a sua fome. A prioridade delas é essa. Tem pessoas que a prioridade delas, naquele momento, naquele instante, de repente é dormir. Então, essa vai ser a prioridade delas. Tem pessoas já que a prioridade delas é se socializar, é ser reconhecida como uma pessoa popular, é ser vista e reconhecida como algo, como alguém de renome, de destaque. Isso, para ela, é uma necessidade de sobrevivência a ser atendida. Tem pessoas que a necessidade dele ou dela é de se conectar, é de ser visto e conectado pela pessoa eleita, pela pessoa amada, que pode ser a mãe, o pai, o irmão, ou, de repente, uma pessoa que ela gosta muito, que tem uma atração sexual, certo? Então, sim, a gente vai falar sobre sexualidade, sim, a gente vai falar sobre sexo aqui. Então, se você tem alguma criança perto de você, bota o fone de ouvido, ou então deixa essa criança longe para você poder aprender, porque, sim, a sexualidade, o sexo, ela faz parte também dos instintos, certo? E isso é um dos motivos pelo qual esse perfil aqui, ele tem exatamente esse nome, Eneagrama, ponto sexualidade. Eneagrama, porque é uma sabedoria milenar, sagrada, e sexualidade, porque é uma maneira de você elencar todo o universo que a sexualidade existe, que é muito mais amplo do que o sexo. A sexualidade, ela envolve fisiologia, ela envolve mentalidade, ela envolve neurônios, ela envolve desejos, ela envolve o sexo, ela envolve tudo isso e muito mais, certo? A sexualidade, ela pode ser vista ou definida, dentre várias definições, como uma forma pensamento que pode trazer uma indução a um prazer sexual. Então é algo muito amplo. Uma forma pensamento que pode ser saudável ou não, que pode trazer algo de movimento ou não ao corpo, ligado ao desejo sexual ou não, certo? Muito bem. Então, desde já me coloco aqui à disposição. Se você tiver dúvidas, perguntas, pode trazer aqui. Coloca aqui embaixo você que está no YouTube, tá? Você que está no YouTube, coloca aqui suas perguntas, os comentários. Eu vou ficar conferindo tudo direitinho. E você que está no Instagram, coloca aqui na caixinha de perguntas, onde tem uma interrogaçãozinha, tá bom? Você pode colocar aqui embaixo e traz a sua pergunta. Gostaria muito que você pudesse curtir, certo? Você que está vendo aqui o vídeo no YouTube, que você possa curtir a gente aqui, colocar os seus comentários, o que você está achando, e se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, certo? Isso vale para você também que está no Instagram. Então, aperta aqui no coraçãozinho de vez em quando, certo? Porque assim a plataforma ela vai entender que o assunto ele é relevante, e ela vai entregar para mais pessoas e mais pessoas. Tá legal? Muito bem. Então, vamos lá, sem mais delongas. Então, existem 3 tipos básicos de instintos, né? Esses instintos são, como eu já falei, estratégias de sobrevivência, manifestações de eu atender a minha necessidade de me preservar, certo? E aí, nesse processo, eu acabo fazendo movimentos que são muito inconscientes, muito inconscientes, e que muitas vezes eu não percebo que eu faço isso, certo? E é exatamente por isso que é importante que você traga essa consciência, porque muita coisa do que eu vou falar aqui, talvez você já fez ou já faz, e talvez você não perceba que você faz isso, certo? Talvez você não tenha clareza do que você esteja fazendo. Então, vamos começar com o instinto autopreservação. Esse instinto, ele tem uma manifestação inconsciente de eu trabalhar e lidar, focar a minha energia em me autopreservar, certo? Então, quando eu trago uma energia voltada para eu me autopreservar, quando eu trago uma energia do corpo que é inconsciente, para tomar água quando eu estou com sede, para dormir, quando eu estou cansado, para comer quando eu estou com muita fome, e isso é algo que me mexe, que me deixa agressivo, isso mostra que esse instinto ele está em evidência, ele está operando no nível inconsciente muito forte, certo?
Quando o meu desejo de ganhar dinheiro ele está operando num nível muito forte, significa que esse instinto do dinheiro ele está operando. Aí você pode estar, de repente, me perguntando assim, mas Daniel, qual é o problema disso? Se eu estou com sede, eu estou com vontade de beber água. Se eu estou com fome, eu estou com vontade de comer e eu vou comer. Qual é o problema nisso? E a resposta é nenhuma. O problema são o excesso. O excesso que você direciona de energia para aquele movimento. Quanto de energia eu estou direcionando de forma agressiva quando eu estou com fome? Quanto de energia eu estou direcionando para poder trabalhar? Existir ele adquirir segurança material. Quanto? E aí é nessa hora, quando eu trago essa pergunta, porque quem já me segue aqui, quem é meu aluno, que já fez algum curso comigo, sabe que as perguntas são mais importantes do que as respostas, certo? Então, para que você possa ter boas perguntas, é importante você ter boas respostas. É importante que você possa saber trazer essas perguntas sem você se preocupar no primeiro momento em responder elas, certo? E aí, à medida que você vai trazendo essas perguntas de reflexão, você vai conseguindo pensar, certo? Então eu vou trazer algumas perguntas aqui para você e eu quero que você, nesse primeiro momento, não se preocupe em trazer essas respostas. Isso aí vai ficar no seu processo de reflexão para que você possa pensar. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, tá? A gente está falando sobre um assunto bem profundo. Então, se você quiser ter mais ganhos, você pode anotar isso num caderno, num bloco de notas. Para você não perder a live, eu sugeriria num caderno mesmo, certo? Um papelzinho, para que você possa ir anotando, porque tem assuntos aqui que você, se você anotar, você vai trazer mais ganhos. Vai por mim, tá certo? Muito bem. Então, vai comentando aqui, vai trazendo suas perguntas, tá certo? E aperta no coraçãozinho para a plataforma poder entregar para mais pessoas, tá bom? Muito bem. Então a gente falou desse instinto de autopreservação, né? Esse instinto que ele entra em ação quando eu estou com alguma situação de necessidade de me preservar. Fome, sede, desejo de segurança material, proteção, ele atua nessa hora. Já existe um segundo instinto, que é o instinto social. Esse instinto, ele se manifesta quando eu quero ser visto, eu quero ter status, quando eu quero ter um senso de participação naquele cenário, naquele contexto, naquele ambiente que eu estou inserido ali naquela hora. Então, quando eu quero ser visto, quando eu tenho esse desejo de ser visto, quando eu tenho esse desejo de ser validado e reconhecido, é nessa hora que esse instinto ele vem para agir. E também tem aquelas pessoas, de repente você seja uma delas, você que está aqui me assistindo, que não tem a menor possibilidade de você se expor diante de um palanque. De repente você tem uma aversão social. De repente você tem um processo de, não, Deus me livre lidar com palestra. Deus me livre fazer uma live como essa que o Daniel está fazendo nesse momento. Deus me livre de eu, de repente, me expor para mais do que 3 pessoas simultaneamente. Então, isso também está ligado aos instintos. O fato de você ter um desejo, uma manifestação e também uma aversão, isso também está ligado a isso. Isso também é importante você entender, ok? Então, vai anotando, vai trazendo esses processos. Berg, você tem aversão a se socializar, a fazer live? Então, anota isso, certo? Eu vou aprofundando isso ao longo da live, beleza? E também tem um outro instinto, que é o instinto sexual ou conexão. Então, esse instinto, ele tem um desejo primordial que é o meu corpo, ele quer se conectar ao outro. E esse se conectar ao outro, ele se conectar emocionalmente, ele pode ser se conectar, ele pode se conectar muito bem.
Então, o instinto conexão, ele tem um movimento consciente de eu me conectar com o outro. Então, quanto mais forte esse movimento de um a um, mais forte é esse meu desejo de me conectar. É como se fosse uma vontade de eu me fundir ao outro. É como se fosse uma vontade de eu me conectar ao outro de uma maneira tão intensa que quanto mais intenso é, mais eu me sinto conectado. Certo? E aí, nessa hora, isso tem pontos positivos e tem pontos também não saudáveis. Quanto maior essa energia, mais vitalidade a pessoa tem. Mas também mais intensidade emocional essa pessoa tem. Quanto mais ela dedica energia de forma instintiva para isso, mais ela traz intensidade em querer se conectar com o outro. Mas isso também pode trazer mais ciúmes, mais possessividade, isso pode trazer mais problemas nos relacionamentos com os eleitos, principalmente no campo afetivo de intimidade, onde pode aparecer problemas e tendências ligadas a ciúme, possessividade, crises de ciúme e assim por aí vai. Eu atendo muitos casais assim, todo mês, que tem problemas exatamente por conta disso, certo? E aí, de repente, você pode estar se identificando com algum ponto desse ou não, então eu quero que você possa ir anotando, certo? No seu processo de autorreflexão e autoconhecimento. Então, não tem uma resposta certa. O que existe são perguntas. E as perguntas são mais importantes do que as respostas, certo? E aqui eu vou te jogar várias perguntas para você poder elencar isso e identificar, ok? Muito bem. Então, do mesmo jeito que os outros instintos dominante, ela entra quando eu tenho um movimento muito forte de eu me conectar com o meu eleito, de eu me conectar com a minha mãe, de eu me conectar com o meu irmão, com o meu sócio, com o meu amigo, com o meu companheiro. E aí, nesse movimento, eu me conecto tanto que eu me esqueço de me socializar. Eu me conecto tanto que eu me esqueço, às vezes, de pagar as contas. Eu me conecto tanto quando eu tenho um relacionamento novo que é como se eu não tivesse mais nem vontade de trabalhar. E aí eu vou ficando mais relapso em outras áreas da vida, como de repente fazer uma faxina na casa, de repente organizar a minha agenda da semana, de repente organizar o meu trabalho da semana, ou de repente eu me socializar com os meus amigos lá do futebol, que eu ia toda semana e que eu acabo me desconectando por conta de um relacionamento novo. Então, esse é o instinto conexão dominante, certo? Já a variante do instinto dominante, conexão reprimido, é exatamente o oposto dominante, certo? Enquanto o dominante ele tem um brilho no olhar, enquanto o dominante ele tem muita vitalidade, enquanto o dominante ele tem um movimento inconsciente, porque tudo isso que eu estou falando é muito inconsciente, enquanto ele tem uma vitalidade, uma espontaneidade, uma ousadia de confrontar o outro, o conexão reprimido é exatamente o oposto. Ele tem um brilho no olhar opaco. Ele tem um movimento de uma libido baixa. Entende? Conexão reprimido, ele tem um movimento de falta de energia. É como se a pessoa não tivesse muita empatia no olhar. Entende? É como se ela olhasse e o olhar, a energia dela não se expandisse. A pessoa de conexão reprimida, ela tem uma vergonha e um constrangimento em relação ao próprio corpo. Você falar para ela ou para ele se despir, e não precisa nem falar de nudez, não. É simplesmente tirar uma blusa, é simplesmente a pessoa ir para a praia e você pedir para essa pessoa tirar uma camisa e ficar na praia, isso já pode trazer uma sensação de incômodo para essa pessoa. Por quê? Porque para ela isso pode acessar a vergonha. Isso pode acessar uma vergonha em relação ao próprio corpo. Isso é uma característica clássica das pessoas conexão reprimido. Então, se está fazendo sentido para você, anota para você trazer autopercepção. Isso daqui que eu estou falando, tudo que eu estou falando nessa live, é um grande resumão de um atendimento meu para um cliente meu, ou para um aluno meu, certo? Para que a pessoa ela possa validar o seu instinto dominante, certo? Erlânia,
Você que está assistindo aí, ó, acompanha isso, tá? Para você relembrar o seu instinto dominante e o seu instinto reprimido, para a gente depois conversar na nossa próxima sessão, tá bom? Lembra disso. Como eu já conheço a Erlânia, provavelmente ela já deve estar passando mal, suando frio, só de eu estar falando do nome dela aqui no meio da live. Como eu já conheço ela, provavelmente, muito provável, mas quem valida é ela, não sou eu, existe um instinto dela que talvez, muito provável, eu já conheça dela que seja o social reprimido, né? Por ela não gostar de se socializar muito com as pessoas. Então, só o fato de eu falar o nome dela aqui na live, pode ser que já esteja trazendo um incômodo nela profundo. Mas é pro seu bem, tá certo, Erlânia? Eu te amo, eu saiba que você é uma pessoa muito especial para mim. É exatamente por isso que eu estou lembrando de você aqui agora, tá bom? Então, para confirmar que está entendendo e que está fazendo sentido o que eu estou falando, bota um joinha assim, ó, para você poder me dar o feedback se fez sentido isso que eu falei, tá? Oi, Priscila, tudo bom, meu amor? Seja muito bem-vinda. E todo mundo mais que eu não conheço, seja muito bem-vindo, tá? Você que ainda não me segue, se está gostando do conteúdo, segue aqui o meu perfil, tá certo? Compartilha essa live, que a gente vai aprofundar muita coisa ainda. E a gente vai aprofundar e aprofundar e aprofundar. E talvez não dê nem tempo de falar tudo que eu quero falar em 1 hora de live, certo? Muito bem, então já falamos do instinto conexão, dominante e reprimido. Vamos falar agora do instinto autopreservação, que é uma manifestação, é uma estratégia de atender às minhas necessidades inconscientes. No caso do autopreservação, ele tem um movimento que é: aconteça o que acontecer, a minha prioridade é eu me preservar. Quanto mais energia eu direciono para eu me preservar, mais esse instinto ele tende a polarizar para o instinto dominante, autopreservação. Quanto menos essa energia ela é canalizada para mim, para eu me autopreservar, menos esse instinto autopreservação ele está atuando. E, obviamente, se o autopreservação está menos, é porque um daqueles outros dois instintos eles estão atuando mais forte. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que o autopreservação é reprimido, realmente ou o conexante ou o social, todas as pessoas, certo? Então, são três. Pela literatura, se um é dominante, vamos pegar o exemplo da autopreservação. Se a autopreservação ele é dominante, então não vai ter outro dominante. Ou vai ser um segundo dominante, ou vai ser um outro reprimido. Então, quando você identifica o dominante e quando você identifica o reprimido, o que sobrar é o intermediário, que a gente chama de ou flutuante ou segundo dominante, ok? Isso vai depender muito do contexto e do caso, porque cada caso é um caso, cada contexto é um contexto, a gente não pode generalizar. Seres humanos são plurais, seres humanos são diversos. Seres humanos, eles geram modificações, e tudo que eu estou falando não é uma verdade absoluta. Você pode trazer seus questionamentos, você pode trazer suas indagações, e o mais importante, você pode se transformar, certo? Então, para quem chegou agora, existe essa pirâmide, né? Que é a pirâmide do crescimento. Os instintos estão aqui na base dessa pirâmide. Os instintos estão na base onde está ligado com essas estratégias inconscientes de eu me autopreservar. E aí, nessa caminhada de me autopreservar, muitas vezes, a primeira pergunta que pode vir nos instintos é: por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Então, anota essa pergunta, certo? Isso é uma das perguntas que são norteadoras. Por que eu como tanto? Por que eu tenho tanto desejo de fazer sexo? Por que eu quero fazer sexo todo dia com meu companheiro? Por que eu tenho tanta necessidade de trabalhar? Por que eu tenho essa necessidade tão forte de trabalhar? Por que isso para mim é tão importante quanto eu estar vivo? E por que a minha necessidade de trabalhar ela é muito maior do que a minha necessidade de ser reconhecido socialmente? Uma vez eu fiz essa pergunta para um cliente, um mentorado, e ele foi categórico.
Entre um caminhão de reconhecimento e um caminhão de dinheiro, o que você iria querer? Ele foi categórico, um caminhão de reconhecimento. Então, quando você traz essa pergunta e essa resposta, a pessoa ela não está com prioridade na segurança material. A prioridade dessa pessoa é ser reconhecida. E aí, o que a gente percebe aí? Qual desses instintos é o dominante dessa pessoa? Você que está me escutando, fala aqui para mim. Eu quero que você responda para mim. Qual o instinto que você acha que é o dominante? Autopreservação, social, que é a minha capacidade de me socializar, ou conexão? Quando eu faço essa pergunta para a pessoa, entre um caminhão de dinheiro e um caminhão de reconhecimento, o que você prefere? A pessoa responde, um caminhão de reconhecimento. Qual é o instinto que você acha que é dominante dessa pessoa? Autopreservação ou social? Vou dar um minutinho para você responder aqui. Pode chutar, tá? A pessoa respondeu para mim um caminhão de reconhecimento. Exatamente. Oi, Felipe. Tudo bom, querido? Exatamente. Social. Por quê? Porque existe uma busca dela de se socializar. Existe uma busca dela ou dele de ser reconhecido socialmente. Certo? Se ele tivesse me respondido um caminhão de dinheiro, provavelmente o autopreservação seria o dominante. Certo? Então, quando a gente traz esse processo de tomada de consciência, tudo bem, eu tenho vontade de se socializar, eu tenho vontade de me reconhecer, eu tenho vontade de ser reconhecido. O problema está sempre no excesso dessa vontade de ser reconhecido. Porque nesse movimento dessa pessoa, ele estava afundando-se em dívidas por conta de ele querer ser reconhecido a todo momento. Entendeu? E aí, provavelmente, se você for parar para ver, faz todo sentido o fato dele ser uma pessoa autopreservação reprimido. E é nessa hora que eu quero que você contextualize o movimento do autopreservação reprimido, que é o quê? Uma pessoa mais desligada com a vida, uma pessoa que não sabe cuidar de si mesmo, é uma pessoa que corre riscos com frequência, é uma pessoa que tem uma tendência a se colocar em situações de risco a todo momento. Como assim, Daniel? Eu vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que está lá com os amigos, a prioridade dessa pessoa é estar com o grupo, de repente estar com a turma, a galera da faculdade ou a galera do colégio. Aí um chega lá e fala assim, ei, cara, vamos viajar para Guaramiranga, vamos viajar para uma serra. Aí ele fala assim, só se for agora, meu irmão, só se for agora. Aí ele chega, da roupa que ele está do corpo, ele vai e viaja. Aí quando chega lá na serra, aí ele se lembra que ele esqueceu de levar agasalho, que ele se esqueceu de levar produto de higiene pessoal, que ele esqueceu de levar uma blusa. Aí ele compra a blusa lá, mas ainda fica passando frio. Aí ele vai, enche a cara, aí começa a suar no forró. Aí depois dele suar no forró, aí ele fica todo transpirando com a blusa, aí pega uma gripe e uma pneumonia. É aquele caso da pessoa que se coloca em situações de risco a todo momento. Né? Então, eu já atendi casos assim. E, com muita frequência, a pessoa estava sempre trazendo situações que ela se colocava em situações de risco. Né? Isso acontece quando? Quando a autopreservação da pessoa está reprimido. Quando a pessoa ela não tem um cuidado pessoal. O foco dela é no prazer imediato. O foco dela não é no futuro. Coisa que a pessoa da autopreservação dominante é demasiadamente ansiosa. O foco é sempre no futuro, é na segurança material. No caso da pessoa autopreservação dominante. Ela está sempre pensando no futuro, no trabalho, na conta para pagar, no problema que ela vai resolver no futuro. Enquanto a pessoa autopreservação reprimido, o foco é no prazer imediato. O foco é viver o agora, entendeu? É o aqui e agora e Zé Fini. Daniel, mas qual é o problema
de eu viver o prazer imediato. As pessoas não falam por aí que eu tenho que estar no presente, as pessoas não falam por aí que eu tenho que estar vivenciando o aqui e agora, e não pensar nem no futuro e nem ficar pensando no passado. Qual o problema disso? Nenhum. O problema é eu estar demasiadamente pensando só no aqui e agora e eu me endividar financeiramente e no momento que eu me coloco numa situação de risco e eu acabo me machucando, me lesionando, de repente, por exemplo, ficando hospitalizado ou precisando parar de trabalhar um mês, ou uma semana, ou 3 semanas, eu acabo me afundando mais em dívida ainda, exatamente por conta desse padrão de prazer imediato. E aí as pessoas autopreservação reprimidas, elas, com muita frequência, elas trazem essa narrativa. Uma narrativa de, ela pensa tanto no presente, que ela acaba não medindo consequências. É exatamente isso, Felipe. Ela não pensa no amanhã, ela não gera uma reserva. Então, se você que é autopreservação reprimida e está fazendo sentido isso que eu estou falando para você, é exatamente isso que o autoconhecimento traz. Liberdade, tomada de consciência. Nem 80 e nem 8. É o equilíbrio. Eu posso sim pensar no presente, eu posso sim pensar no aqui e agora, isso inclusive é saudável, mas eu posso gerar uma reserva. Eu posso sim vivenciar uma situação que de repente eu me coloque numa situação de risco, um investimento mais arrojado na bolsa de valores, mas eu faço isso de forma calculada. É diferente de eu fazer isso de forma impulsiva, entende? Então, são coisas diferentes. Uma coisa é eu tomar uma decisão de forma impulsiva. Outra coisa é eu tomar uma decisão de forma calculada. Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa chamou o outro, que é autopreservação reprimido, para viajar, o que um autopreservação reprimido mais entendido vai fazer? Camarada, eu preciso falar isso para minha família, eu preciso falar isso para minha namorada, convidar a minha namorada, saber se ela quer ir comigo. Camarada, eu preciso passar em casa, preparar uma muda de roupa, porque de repente pode ser que faça frio à noite, pode ser que precise levar aí 2 blusas a mais. E aí a pessoa faz um checklist de coisas para levar para a viagem. Não é muita coisa, mas essas poucas coisas que a pessoa fez de checklist fez com que ela não passasse situações que ela poderia entrar em situações de risco. Então, por exemplo, suei lá no forró, troco de roupa no dia seguinte, ou no mesmo dia, à noite, tomo um banho, levei as coisas para eu tomar um banho e vou dormir com outra roupa. Não fico dormindo com a roupa molhada, que vai acabar gerando um adoecimento. Certo? Então, são exemplos esses que, à medida que a pessoa vai trazendo uma tomada de consciência, ela vai entendendo esse padrão. Padrão esse que ela vai se libertando desses movimentos não saudáveis. Certo? Agora vamos falar do social. O social reprimido e o social dominante. As pessoas sociais dominantes são aquelas pessoas que têm um desejo de estar em muitos grupos. As pessoas sociais dominantes, elas querem participar de muitas causas sociais, porque, enfim, o motivador dela é eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido como uma pessoa que eu sou. E aqui eu não estou falando de perfil, tá? Eu não estou falando qual é o perfil dessa pessoa. Aqui eu estou falando do movimento mais instintivo. Aqui eu estou falando da base da pirâmide. A base dessa pirâmide que é dos instintos. Porque muitas pessoas ainda estão patinando nesse movimento dos instintos. E eu quero que você saiba que eu sou especialista em trabalhar os instintos na pessoa. Eu sou especialista, isso é uma das minhas especialidades. É eu trabalhar com a tomada de consciência, trabalhando a tomada de consciência, trabalhando o caminho do coração, fazendo a pessoa entender quem sou eu e por que eu faço isso. E o mais importante, para que eu vou mudar? Para quem eu vou mudar? Para que eu quero essa mudança? Para que eu quero me transformar?
quais são os ganhos e os benefícios de eu me transformar trabalhando o meu corpo. Uma coisa eu posso te falar, trabalhar o corpo, trabalhar instintos, não tem como não trabalhar o corpo, não tem como trabalhar as memórias corporais somáticas, certo? Por quê? Porque está ligado ao soma, está ligado à manifestação do corpo, certo? Então, e isso pode, de repente, trazer movimentos que para você, para a vida, você, de repente, pode estar criando sabotadores, certo? E nesses sabotadores, de repente, você acha que uma pessoa ela dorme tranquila se ela estiver endividada financeiramente? Você acha que uma pessoa ela dorme tranquila se ela estiver acamada de saúde? Você acha que a pessoa dorme bem, ela produz bem, se ela estiver, de repente, brigada com seu relacionamento afetivo? Pois é, os instintos eles geram movimentos como esse. Porque o autopreservação, quanto mais ele quer satisfazer a segurança material, mais ele vai entrando no padrão da escassez. Enquanto que o autopreservação reprimido, quanto mais ele entra em situações de risco, mais ele acaba entrando num padrão de abandono para ele próprio. Ele acaba abandonando a pessoa mais importante que tem, que é ele próprio. O social dominante, quanto mais ele busca se socializar, mais o ego dele aumenta. E mais ele acaba entrando em situações que ele pode se endividar, que ele pode acabar tendo rejeição das pessoas de tanto que ele busca esse reconhecimento. Enquanto que as pessoas sociais reprimidas, quanto mais elas buscam se afastar do holofote, mais elas perdem oportunidades de vida, de trabalho, oportunidades que elas poderiam ser promovidas profissionalmente. E isso poderia trazer um ganho material para elas. As pessoas com conexão dominante, quanto mais elas buscam essa conexão, mais elas acabam afastando as pessoas que elas mais amam. Olha só que loucura isso, né? É paradoxal. Já já a gente vai falar sobre isso. E as pessoas com conexão reprimidas, quanto mais elas buscam fugir, não se conectar com os outros, mais elas acabam ficando no movimento de isolamento das pessoas eleitas, as pessoas que ela gosta e que ela gostaria de estar próximo, mas que o instinto dela de manifestação acaba fazendo esses processos de autossabotagem. Então, todos os instintos, todas as variantes instintivas, elas geram processos inconscientes de autossabotagem. Elas geram movimentos esses que quanto mais a pessoa quer, mais ela acaba fazendo exatamente aquilo que ela não queria. Então, no caso do social, quanto mais ela tenta o reconhecimento da imagem dela como uma pessoa, de repente, que está querendo participar de muitos grupos, uma agenda lotada de eventos, quanto mais ela busca isso, mais ela acaba tendo brigas e confusões na família, no relacionamento afetivo, exatamente por conta disso. Quer que eu te traga um exemplo? Aqui eu falo e mostro a prova. Vou falar um cenário real, de um caso real. Muitas vezes, quando a gente tem um dominante, é muito comum eu acabar atraindo pessoas do meu entorno, amigos, relacionamento de par, principalmente relacionamento de par, que tem o meu instinto diferente do meu dominante, ou segundo dominante, ou reprimido. E aí eu peguei um casal que o camarada ele era social dominante, e ele estava com uma esposa social reprimida. E aí eles iam para um casamento, e tudo que a esposa dele queria é que o filho do ego ficasse sentado do lado dela no casamento todo. E o que ele fazia como social dominante? Ele ia de mesa em mesa contar piada, falar de sacanagem com os homens, contar piada para os homens e conversar com todas as mesas, falando um monte de besteira. E a noite toda, a esposa queria que ele ficasse do lado. E a única coisa que a esposa queria era estar do lado dele e que ele estivesse do lado dela. E ele não estava. Aí o que você acha? Você acha que essa esposa ficou feliz? Ou você acha que ela ficou com ódio, de raiva dele? Fala aí. Comenta aqui o que você acha. Você acha que ela, que era social reprimida, e queria que ele estivesse próximo dela, provavelmente o instinto dela era conexão dominante.
Você acha que ela, a noite toda, o homem sentando de mesa em mesa, puxando papo com todos os homens e não ficando com ela querendo apenas a companhia dele, se sentindo isolada e sozinha. Você acha que ela ficou feliz ou ficou com raiva? Conta aqui, o que você acha? Tão certo como 2 e 2 é 4, ela ficou indignada, de raiva, possessa de raiva. E aí, depois, quando chegaram em casa, ele escutou um monte dessa esposa. E eles acabaram brigando. Exatamente. É óbvio isso. Por quê? Porque ele não entende do autoconhecimento. Se ele tivesse entendido o autoconhecimento, tivesse assistido uma live como essa, certamente ele teria evitado uma confusão. Autoconhecimento, né? Já os sociais reprimidos, eles acabam entrando em situações de autossabotagens que muitas vezes ele foca na própria vida. Óbvio, né? Se a pessoa é social reprimido, ou o autopreservação é dominante, ou o conexão é dominante. Um desses dois aqui vai ser dominante quando o social é reprimido, né? Então, normalmente essa pessoa, ela se coloca em situações de isolamento social. Isolamento. Ela se isola. Para ela, é mais confortável ela maratonar no Netflix, ela passar o final de semana vendo filme em casa, comendo pipoca, com 1, 2 pessoas, no máximo 3, dentro do conforto de casa. Certo? Por quê? Porque o social é reprimido, meu chapa. Para ela, se expor com muitas pessoas é sinônimo de vergonha. Por quê? Porque provavelmente uma pessoa social reprimida, ela passou por situações na infância de vergonha social. Bullying, era o magrinho da turma, era o gordinho da turma, era o feioso, era o caolho, era o isso, era o aquilo, era aquilo outro, era a perna de siri. E isso ficou encrostado nela como uma couraça. Daniel, o que é uma couraça? São memórias dolorosas que a gente vive na nossa infância e que muitas vezes a gente acaba gravando isso. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, eu acabo criando essas couraças na minha vida, certo? Se você está gostando desse assunto, clica aqui em curtir, no coraçãozinho, tá? Me segue aqui no perfil e compartilha essa live que ela vai ficar só durante 24 a 48 horas no ar. Depois eu vou tirar ela do ar e eu vou deixar somente para as pessoas que me seguem lá no grupo do WhatsApp, certo? Se você quer fazer parte desse grupo e quer vivenciar esse conhecimento, entra lá no nosso grupo, lá na bio, certo? E você vai poder ter acesso a isso, a esse grupo, você que está no Instagram, tá certo? Tá lá no link, é só clicar, entrar lá no grupo e você vai ter acesso a esse material diferenciado lá no grupo, tá legal? Muito bem. Dúvidas? Estou aqui para tirar dúvidas. Quais são suas dúvidas? E aí é dessa hora que a gente percebe como o autoconhecimento ele faz diferença, certo? Eu ainda vou continuar falando mais sobre alguns conhecimentos e principalmente eu vou aprofundar sobre conexão. Mas eu quero que você entenda que cada um desses padrões, eles trazem movimentos inconscientes, totalmente inconscientes, porque tudo isso que eu estou falando é muito inconsciente. Padrões de abandono, padrões de inconstância emocional, padrões de rejeição, padrões de sofrimento, carência emocional. É impressionante como a pessoa ela se coloca em situações de carência, certo? Ela se coloca em situações onde ela cria tanta necessidade de demanda do outro que ela acaba esgotando o outro. É o que acontece com as pessoas com conexão dominante, certo? Ela cria tanta necessidade de me conectar, de me fundir a outro, que o outro fala assim, pelo amor de Deus, se afasta de mim, grudento. É assim que o outro fala. Mas não é maldade da pessoa que é conexão dominante. É porque o desejo dela é se conectar com o outro, é ser visto, é se fundir, é fazer isso aqui, ó. A pessoa que é conexão dominante, ela quer fazer isso aqui. Ela quer se fundir ao outro. E nessa fusão, ela não percebe que ela acaba se tornando intensa.
ela não percebe que ela acaba se tornando agressiva, ela não percebe que ela acaba se tornando invasiva. Ela não percebe isso. E muitas vezes até manipuladora, fazendo drama, fazendo vitimização, vitimismo. Entende? Então, é importante tomar esse cuidado. Porque, de repente, você pode estar fazendo isso na sua vida. E se para você está fazendo sentido alguma coisa do que eu estou falando até agora nessa live, eu quero te convidar para que você possa vivenciar comigo um workshop incrível que eu vou estar facilitando nos dias 3 e 4 de junho, certo? Esse workshop Enneagrama das Personalidades. Eu vou estar facilitando um workshop e que nesse workshop, deixa eu compartilhar aqui uma imagem, tá? Só um minutinho. Pronto, tá aqui. Nesse workshop, eu vou estar facilitando nos dias 3 e 4 de junho um movimento importante, certo? Para que você possa aprender mais sobre você, para que você possa se conhecer profundamente, para que você possa trazer uma tomada de consciência libertadora, uma liberdade que não tem preço, ela tem valor, valor agregado, certo? Uma liberdade que você vai poder perceber os ganhos dela através de reduzir esses problemas que eu acabei de trazer para você. Então, na hora que você não percebe, mas que você acaba afastando as pessoas queridas de você, muitas vezes isso poderia ter sido evitado se você simplesmente, se você tivesse trazido a sua tomada de consciência, certo? E muitas vezes isso acaba ou já gerou problemas para você. A data dessa próxima turma é nos 3 e 4 de junho, um workshop que vai ser um mergulho muito profundo dentro do seu processo de autopercepção. Então, vai começar no sábado, dia 3, 9 horas da manhã, vai o dia todo, só parando para o almoço, e vai até as 18 horas. E no dia 4 de junho, ele segue domingo, de 9 horas da manhã, só parando para o almoço, indo até às 18 horas, onde a gente vai estar aprofundando vários gradientes de conhecimento. Primeiro, o que é o Enneagrama? Trazendo o entendimento da história do Enneagrama, explicando sobre os centros de inteligência. Isso eu já fiz uma live sobre isso, depois você pode conferir aqui no nosso perfil, tá, sobre isso. A estrutura de formação da personalidade, como se forma o processo da criança, desde a infância, primeira e segunda infância, os mecanismos de defesa, o padrão emocional repetitivo, o padrão mental repetitivo, e como que forma o arquétipo da personalidade. Tudo isso eu vou estar explicando nesse workshop. E vou estar trazendo arquétipo por arquétipo sobre cada um desses 9 perfis, para que você possa ter tomadas de consciência poderosas na sua vida, certo? E esse processo, ele tem um ponto de partida, mas não tem um ponto de término. Por quê? Porque ele traz um entendimento libertador. Eu acho que um dos maiores ganhos que teve na minha vida como pessoa é a liberdade de você ser muito mais do que aquilo que o seu perfil ele traz. Por quê? Porque a personalidade ela tem um padrão escravizante, certo? E você que eu esteja aqui aprisionado nesse padrão, mas no momento que eu trago o caminho da consciência e trago o caminho do coração e trago o caminho do corpo, o entendimento de que esse corpo guarda memórias, eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou me libertando desse padrão da personalidade. E isso é um dos maiores ganhos que o Enneagrama pode trazer, certo? Então, você que de repente está me assistindo e já foi meu aluno, você pode trazer aqui seu relato, certo? E se você quiser, você pode entrar aqui na live e trazer o seu depoimento, o seu compartilhamento da sua experiência, certo? Se você quiser, claro, né? Mas o mais importante é você entender o seguinte, que existem diversos casos de pessoas que já tiveram resultado de transformação. Você não precisa acreditar em mim. Basta que você veja e assista esses depoimentos.
Se você quiser ver esses depoimentos, fala comigo no privado, conversa lá comigo, lá no direct message, que eu vou te passar um vídeo com vários alunos que já fizeram esse mergulho, seja no formato individualizado, de mentoria, ou seja no formato de workshop de grupo, certo? E você vai perceber as mudanças, tá certo? E aí, com isso, a minha proposta, o meu objetivo e realmente o meu propósito nos próximos anos é fazer o despertar de consciência. É fazer com que você possa ter um despertar de consciência, de você reduzir os seus pontos de autossabotagem e você aumentar o seu processo de expandir a sua melhor versão. Porque os níveis de consciência, eles são gradativos, são escadas. Imagina uma escada nível 1, uma escada nível 2, uma escada nível 3, uma escada nível 4, e assim por diante. E, Daniel, quantas escadas existem? Infinitas. Você tem um ponto de partida e tem um ponto que é infinito. Vai depender de você. O que eu posso te dizer é que você pode se libertar desse padrão do aprisionamento da sua personalidade. Ou melhor, do aprisionamento do seu próprio nível instintivo, porque os instintos eles estão na base dessa pirâmide. A personalidade ela está um pouquinho acima, mas para eu me libertar da personalidade eu preciso me libertar dos instintos. E é nessa hora que muita gente cai aqui. É nessa hora que muita gente acaba patinando a vida toda. A pessoa patina, e ela volta de novo para o estaca zero. Parece aquele brinquedinho, não sei se você já jogou, né? Quando você cai na casinha, volte 20 casas. Aí você começa da primeira casa. Aí a pessoa vai. Aí quando vai ver, ela cai de novo naquela casa, aí volta 20 casas. Aí ela vai. E o que é esse vai? Se ela é autopreservação, ela está caminhando rumo à segurança material, ela está caminhando rumo a ter muito dinheiro, aí ela cai na casinha e volta tudo de novo. Aí o que é voltar tudo de novo? A esposa se separa. A esposa não suporta mais aquela pessoa que vive para trabalhar, vive tanto para trabalhar, que ali ela conseguiu patrimônio, ela achava que ela conseguia compensar a ausência dela ou dele com presentes, com uma viagem internacional, mas quando na verdade a única coisa que a esposa queria era que essa pessoa tivesse mais presente. Aí ela voltou para a casa inicial. Aí a pessoa trabalha, aí quando vai ver a esposa ou o marido, trai a pessoa com outra pessoa. O que é isso? Instintos. Aqui, ó. Instintos. Instintos em desequilíbrio. Certo? Aí a pessoa vai, caminha no tabuleiro, e quando vai ver, ela acaba voltando tudo a estaca zero, porque ela tinha uma disfunção sexual, um problema de excesso de libido, que ela não conseguiu, ou não quis, ou o ego dela foi tão grande que ela não quis trabalhar aquilo, e ela acaba patinando nesses instintos, pulando a cerca, traindo a esposa, traindo o companheiro com outras pessoas, entrando numa vida promíscua, e que acaba se sabotando, a pessoa acaba descobrindo, aí volta de novo para a estaca zero. Ou, de repente, a pessoa está na caminhada como social dominante, e ela vai. Aí ela cai naquela casa, volta de novo para a estaca zero, porque ela quer reconhecimento a todo custo, e ela pula o campo da ética, e ela começa a entrar no movimento antiético, de puxar o tapete do outro, de puxar o outro do topo para que ela acesse o topo e ela fique no topo. E ela volta de novo. E nisso ela vai ficando aprisionada exatamente aqui, ó, nos instintos. Se você quer continuar nos instintos, tá tudo certo. É uma decisão que é sua, eu vou respeitar essa decisão que é sua, eu vou acolher ela, porque ela é sua e só compete a ser sua. Mas uma coisa eu te digo, isso pode te trazer em algum momento da sua vida muito problema. Entendeu? Se você quer ganhar dinheiro, não tem problema nenhum em ganhar dinheiro. Tá tudo certo. O problema é você só focar a sua energia 24 horas em ganhar dinheiro. Se você quer ter um relacionamento afetivo, não tem problema nenhum em você ter um relacionamento afetivo. O problema é você focar toda a sua energia
apenas no relacionamento afetivo e você acabar se endividando, parando de trabalhar, se esquecendo que existe vida, ou acabando se tornando uma pessoa grudenta, uma pessoa que você quer se conectar tanto com a pessoa, que você quer se fundir tanto com a pessoa, que a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, deixa eu me libertar dessa criatura tão grudenta. É o que acontece com as pessoas com conexão dominante. Entendeu? Não é nada menos do que isso. E eu escuto relatos toda semana como terapeuta. Eu sei o que eu estou falando. E se você não quer mudar esse padrão, tá tudo certo. Entendeu? É uma decisão isso. Mas eu te garanto que a tendência é isso se repetir mês após mês, ano após ano. E vai chegar um momento que pode acontecer uma situação que você vai repetir tanto esses padrões que eu estou falando aqui, como exemplos, que vai chegar uma hora que você vai falar assim, ou pode falar assim, meu Deus, eu não aguento mais ter que vivenciar de novo essa experiência dolorosa de um término de relacionamento. De novo, uma experiência dolorosa dos meus amigos se afastarem de mim porque eles falam que eu sou um mercenário, que eu só penso em trabalhar e ganhar dinheiro. Eu não aguento de novo vivenciar uma situação que as pessoas se afastam e eu perco os meus melhores amigos, porque eu mesmo puxo o tapete deles. Não é ninguém, sou eu mesmo. Na busca do reconhecimento e do status do social dominante, ele próprio acaba cavando o buraco dele. Entendeu? Então, o que eu quero passar a mensagem? Você pode ter reconhecimento, você que é social dominante, você que é autopreservação dominante, você pode ganhar dinheiro, você pode ter uma vida próspera, abundante, isso está tudo certo. Você que é conexão dominante, você pode ter uma conexão profunda, incrível, mas o excesso disso é que vai gerar a sua própria ruína. E se você não entender isso no corpo, na tomada de consciência mental, na tomada de consciência do coração, na tomada de consciência corporal, a coisa não vai avançar para você. Aí vai ficar virando aquele tabuleirozinho, que a pessoa anda 20 casas, cai na casa, volte para a casa do início. E assim, 90% da população mundial, eu não estou exagerando, tá? Está aqui, ó, aprisionado nos instintos. Aqui, nesse patamar aqui. É uma decisão que ela é sua. Então, se você tem um desejo real, verdadeiro, de você se transformar, esse workshop ele vai te proporcionar uma oportunidade única. Não tem outra data nesse ano, tá? Não tem. É nessa data, é agora. Dias 13 e 4 de junho. Um investimento baixíssimo diante do ganho que você vai ter. Porque imagina, o que é um ganho de um término de relacionamento? O que é um ganho? O que é R$350 diante de você evitar ter uma briga, um término de relacionamento? O que é um investimento em autoconhecimento de você evitar ter uma sociedade rompida? De ter um patrimônio dividido? Não é nada. Não é nada. Entendeu? Então, quando você passa a ter entendimento sobre quem sou eu, sobre quais são os meus motivadores e sabotadores, você começa a entender não só o que eu faço, mas por que eu faço o que eu faço. E aí você começa a trazer entendimentos que vão fazer com que você possa ir mudando. É garantido eu mudar, Daniel? Vai depender de você. Você pode continuar entendendo os seus motivadores e sabotadores e continuar assumindo aquele movimento. Mas a chance de você mudar, ela é muito maior a partir da sua tomada do caminho do conhecimento, do caminho da consciência. Quando você trabalha esse caminho da consciência no caminho do coração, aí você vai alcançar outro nível de autopercepção. E quando você acessa o caminho da consciência com o caminho do coração e o caminho do corpo, aí você alcança outros níveis mais profundos, certo? Então, a decisão é sua e a oportunidade é sua. Depende só de você, tá bom? Muito bem, então eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar essa live por mais 24 a 48 horas, certo? Então, aproveita para você assistir novamente, tá certo? Porque isso é um conhecimento que pode
fazem um grande divisor de águas. Quando a gente reduz os nossos autossabotadores, a gente reduz os nossos gradientes de autoobsessão. E a gente reduz problemas espirituais, emocionais, a gente reduz problemas afetivos, a gente reduz problemas interpessoais. E isso que o Eneagrama ele nos proporciona, certo? E se você tiver realmente com o coração aberto a você se transformar, eu vou te ajudar a você não só entender quem sou eu, mas você entender por que eu faço o que eu faço e para quê, para quem eu quero essa mudança. Para que eu quero fazer essa transformação? Ok? Então, quando você traz essas perguntas são mais importantes do que as respostas. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui e qualquer dúvida, fala comigo lá no direct. E se você quer provas de pessoas, alunos, tá aqui, ó. A Silvia Lutana, minha mãe. Um beijo, mãe. Te amo. Aqui já é uma prova, um depoimento disso. Porque o Eneagrama ele faz transformações. Para eu estar falando aqui sobre isso, é porque eu vivenciei e vivencio diariamente o Eneagrama na minha vida. Certo? Então, quando você tem provas, quando você tem mudanças, o processo ele acontece. Então, se você quer ter provas, fala lá comigo no direct, no privado, que eu vou te mostrar um vídeo com vários alunos que já fizeram esse workshop e que vivenciaram. Quem está chegando agora, a gente já está finalizando a live, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Qualquer dúvida, fala comigo lá no privado e até a próxima. Um abração. E dúvidas? Ninguém trouxe dúvidas, né? Então, pena. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.